preciso que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da nossa semana de oração. Eu tenho certeza que ontem aprendemos muitas verdades da Palavra de Deus no nosso primeiro tema. Tenho certeza também que já teve pessoas que começaram a fazer o estudo da Bíblia através do link que está lá na descrição, fazendo o seu estudo bíblico. Eu tenho certeza que você está aprendendo novas verdades, descobrindo novas coisas contidas na Palavra de Deus. Mas hoje o nosso tema é um tema bem interessante, é um tema que eu tenho certeza que vai falar mais uma vez ao seu coração, ao meu coração também. O tema de hoje é: compartilharei o seu lado escuro. É a promessa de Deus no espírito do soldado. E nesse momento eu queria convidar você
a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 17 e o versículo 9. Você pode fazer uso aí do seu celular, pode buscar o seu livro físico na sua biblioteca, lá na sua estante. A gente aguarda um pouquinho. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha só, eu queria começar a mensagem de hoje perguntando a você se você conhece aquele conto de fadas. Muitos de nós já ouvimos, muitas pessoas já leram também na sua infância, o conto de fadas da Bela e da Fera. Eu queria perguntar a você o que seria da Fera se não tivesse aparecido a Bela. Você conhece a história? Houve um tempo em que seu rosto era bonito e seu palácio era agradável, mas isso foi antes daquela maldição cair, antes das sombras cair no castelo do príncipe, antes que as sombras caíssem em seu coração. E quando isso aconteceu, ele se escondeu, ele se retirou para o castelo com aquele focinho meio brilhante, com as presas arqueadas e com um humor horrível. Mas tudo isso mudou, meu amigo, quando a jovem chegou. Eu me pergunto, o que seria da Bela ou da Fera se não fosse a Bela? Se a Bela não tivesse aparecido? Ou o que teria acontecido se ela não tivesse tido a atitude que teve com ele? Quem poderia tê-la censurado? Ele era simplesmente um animal peludo, unhas grandes. Ele rugiu quando quis dizer alguma coisa, sua aparência aterrorizava, e ela era uma jovem bela, encantadora, amável. Se no mundo duas pessoas correspondessem fielmente aos seus nomes, elas seriam a Bela e a Fera. Quem poderia ter criticado se ela não tivesse prestado atenção nele? Mas ela não fez isso. E porque a Bela amou a Fera, ela ficou ainda mais bonita. A história é familiar para nós? Não porque é um conto de fadas, mas porque nos lembra de nós mesmos. Dentro de cada um de nós, meu amigo, existe um animal, existe uma fera preso. Mas nem sempre foi assim. A palavra de Deus fala que houve um tempo em que o rosto da humanidade era bonito e o semblante era agradável, mas isso foi antes da maldição, antes que as sombras do pecado caíssem no jardim de Adão. Antes que as sombras caíssem no coração de Adão, e desde aquela maldição somos diferentes, nos tornamos feios, desprezíveis, cruéis, nos tornamos como animais. Fazemos as coisas que sabemos que não devemos fazer e depois ficamos nos perguntando por que eu fiz isso. O apóstolo Paulo teve problemas semelhantes. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele diz o seguinte: não faço o que quero, mas o que não quero é o que faço. Essas palavras já foram aplicadas a você algum dia? Se a resposta for sim, você está em boa companhia, porque Paulo é o único personagem da Bíblia que teve que traçar ao ritmo da fera. Outros personagens também tiveram situações semelhantes. Você dificilmente poderia encontrar uma página das Sagradas Escrituras onde o animal não se mostrasse os seus dentes. Você lembra da história do rei Saul, quando tentou atacar o jovem Davi com uma lança? Você já leu na palavra de Deus aonde Siquém tenta violentar a Diná? E os irmãos de Diná, filhos de Jacó, matam Siquém e os seus irmãos, os seus amigos ali presentes? Ló, tentando negociar com os homens de Sodoma e depois fugindo dali. Herodes assassinando os filhos de Belém. O outro Herodes, que a palavra de Deus menciona, dando morte ao primo de Jesus. E se a Bíblia é conhecida como o livro de Deus, não é exatamente porque as pessoas que nela aparecem eram pessoas santas, não. Através de suas páginas, o sangue corre tão livremente quanto a tinta através da caneta que os relaciona. Mas a maldade da fera nunca foi tão grande quanto no dia em que Cristo morreu. Os discípulos foram rapidamente adormecidos e depois eles foram embora rapidamente também. Herodes queria
fazer um show, um espetáculo. Já Pilatos, ele queria se livrar dele. E os soldados? Os soldados, eles queriam sangue. Então eles açoitaram a Jesus. Sabe, o flagelo legionário consistia em tiras de couro com pequenas bolas de chumbo nas pontas. O que eles queriam era alcançar, açoitar o acusado até que ele estivesse meio morto e depois o matar. A lei permitia 39 chicotadas, mas esse número quase nunca era alcançado. Um centurião estava ali monitorando toda a condição do prisioneiro. Quando as suas mãos foram soltas, ele caiu. Não há dúvida de que Jesus estava perto da morte naquele momento. Bater nas costas foi a primeira coisa que aqueles soldados fizeram. A crucificação foi a terceira. E não acha que eu pulei a segunda parte, a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Embora suas costas tenham sido completamente destruídas pelos chicotes, os soldados colocaram o travessão da cruz nos ombros de Jesus e assim começaram a marcha em direção ao local do monte onde eles os executariam. Não culpamos os soldados por essas duas ações. Afinal, eles estavam apenas seguindo ordens. Mas o que é difícil de entender é o que eles fizeram enquanto isso. Esta é a descrição que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Jesus foi espancado e açoitado e entregue aos soldados para a crucificação. Os soldados do governador levaram Jesus ao palácio do governador e lá eles se reuniram ao redor dele, tiraram a roupa e vestiram uma túnica vermelha em Jesus. Usando galhos espinhosos, eles fizeram uma coroa, colocaram na cabeça dele e colocaram um graveto na mão direita de Jesus. Então os soldados fizeram uma reverência a Jesus e zombaram dele, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Eles cuspiram então, eles tiraram o graveto dele e começaram a bater na cabeça de Jesus. Depois que terminaram, tiraram o roupão e o vestiram de novo, e eles o levaram para crucificá-lo. Você pode encontrar esse relato em Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o versículo 31. Amigo, a tarefa dos soldados não era outra senão levar o Nazareno da colina e executá-lo. Mas eles tinham outra ideia. Antes de matá-lo, eles queriam se divertir um pouco com ele. Eram soldados robustos, estavam fortemente armados, descansados. Eles formaram um círculo em torno do carpinteiro galileu, que já estava fraco, quase morto, e começaram a espancá-lo. Os açoites foram ordenados, assim como a crucificação também, mas quem poderia ter prazer em cuspir em um homem quase morto? Já parou para pensar? Já imaginou em tal cena? Nunca cuspir pode ferir o corpo de alguém? Não pode. Cuspiram para prejudicar a alma, e aí sim, esse ato é eficaz. O que os soldados estavam dizendo com aquele ato? Eles não estavam se engrandecendo às custas dele. Eles se sentiram muito bem, ofuscando ali a presença de Jesus. Agora eu te pergunto, você nunca fez isso também? Você pode nunca ter cuspido em alguém, mas eu te pergunto, você já falou mal de alguém? Ou talvez você o tenha caluniado? Você já levantou a mão com raiva ou tirou o olhar com arrogância de alguma pessoa? Você já jogou os seus faróis altos no espelho retrovisor de alguém? Você já fez alguém se sentir mal para você poder se sentir bem? Foi exatamente isso que os soldados fizeram com Jesus. Quando você e eu fazemos o mesmo, também fazemos isso com Cristo. Olha só o que Jesus nos fala lá em Mateus capítulo 25, versículo 40, ele diz assim: "Posso garantir que quando você faz isso com um dos meus irmãos e irmãs, estão fazendo a mim também. Assim como tratamos os outros, também tratamos a Jesus." Você pode até dizer: "Não, pastor, eu não gosto de ouvir você dizer essas coisas." Mas acredite, eu também não gosto de dizê-las. Mas devemos encarar o fato de que há algo de animal dentro de cada um de nós. Você já se viu refletido em algo que fez e depois você se perguntar: o que há realmente dentro de mim? Por que realmente eu fiz isso? Essa pergunta, a Bíblia tem uma resposta de 6 letras.
E a resposta para essa pergunta é pecado. Há algo ruim dentro de cada um de nós. Por natureza somos filhos da ira. Paulo já falava isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Não é que não possamos fazer o bem, até fazemos o bem. O que acontece é que não podemos parar de cometer erros. Em termos teológicos, somos totalmente depravados. Embora fomos feitos à imagem de Deus, a humanidade caiu. O nosso coração está corrompido e o centro do nosso ser é egoísta e perverso. Davi, lá no Salmo 51, e o versículo 5, ele diz o seguinte: sim, nasci em pecado, desde o momento em que minha mãe me concebeu. Alguém poderia dizer menos do que isso? Todos nascemos com tendência a pecar. A depravação é um estado universal. A Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela diz claramente: como ovelhas, nós nos desviamos, cada um seguindo o seu próprio caminho. Isaías 53, versículo 6. O coração é enganoso sobre todas as coisas e perverso, quem poderá entender? Jeremias 17, 9. Não há homem justo, nenhum sequer. Todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus. Romanos 3, versículo 10. É possível que alguém não concorde com essas palavras. Pode ser palavras fortes para vocês. Tal pessoa pode olhar em volta e dizer: comparado com isso ou com aquilo, eu sou uma pessoa decente. Pode ser que quando você se compara com o seu amigo e vê que ele comete erros, você diz: mas eu não sou igual àquela pessoa. Eu não cheguei a tal ponto como ele chegou, mas agora eu quero te convidar, compare-se com Deus. Quando nós nos comparamos com Deus, nós podemos ver claramente o nosso estado depravado, a nossa maneira cruel como agimos aqui, e nós podemos ver que precisamos realmente ser limpos. Não com uma água que tira a nossa sujeira quando tomamos banho, mas ser limpos do pecado. E somente o sangue de Jesus pode limpar a mancha do pecado que há em cada um de nós. Somente o seu precioso sangue pode nos purificar a cada dia. A medida da santidade não se encontra entre os homens aqui na terra, mas a medida da santidade, meu amigo, se encontra no trono do céu. É o próprio Deus que é essa medida. Nós, eu e você, somos cruéis. Nossas obras são feias, nossos atos são rudes, não fazemos o que queremos, não gostamos do que fazemos, e o pior, se houver algo ainda pior, não podemos mudar. Eu não posso mudar o meu coração, não posso mudar a minha mente. Nós tentamos todos os momentos mudar, buscamos, mas quando vamos em Jeremias capítulo 13, o versículo 23, diz o seguinte: poderiam leopardo mudar as suas manchas? Do mesmo modo, Jerusalém, você pode mudar e ser bom porque está acostumado a fazer o mal? Claro que não. Não podemos mudar a nossa mente, não podemos mudar as nossas ações, a não ser que Cristo haja em nós, a não ser que Ele habite dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 7, ele concorda com isso claramente, porque ele diz o seguinte: a mente é segundo a carne, ela é hostil a Deus, ela não se submete à lei de Deus porque não pode. Será que ainda você discorda? Você ainda acha que a afirmação é forte demais? Nesse caso eu quero te fazer um desafio. Pelas 24 horas, tente viver uma vida sem pecado. Eu não estou te pedindo, meu amigo, uma década de santidade, não. Eu não estou te pedindo um ano, nem mesmo um mês. Somente um dia. Será se você se atreve a tentar? Você poderia viver um dia sem pecar? Claro que não. E uma hora? Você estaria em posição de prometer que pelos próximos 60 minutos terá apenas pensamentos e ações puros? Você ainda está indeciso? Eu te faço o desafio ainda, 5 minutos. 5 minutos livres de ansiedade, 5 minutos livres de irritação, 5 minutos livres de ausência de orgulho. Que tal? Não pode? Também eu não posso, eu não consigo. Isso significa que temos um problema, somos pecadores. E sabe qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Temos um problema, não somos santos. E ninguém cuja vida é profana jamais verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Temos um problema, somos maus
E Provérbios 10, versículo 16 fala que os maus receberão a condenação eterna. Então você pode estar se perguntando, então o que é que eu posso fazer? O que é que podemos fazer? Olhemos para a cruz. Volte-se para a cruz, veja os detalhes da cruz. O que os espinhos dos soldados simbolizam? Os espinhos que os soldados colocaram na cabeça de Jesus simbolizam a sujeira do nosso coração. Então observe o que Jesus faz com a nossa sujeira. Ele os leva até a cruz por meio do profeta e ele diz: não escondi o meu rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, Isaías 50, versículo 6. Jesus pega os nossos pecados, mistura com o seu sangue, mistura com o seu suor. Ali estava toda a essência do nosso pecado. Deus poderia ter feito as coisas de maneira diferente. Segundo o plano de Deus, Jesus receberia vinagre para beber. Então, por que não uma toalha para o seu rosto? Sabe, Simão ajudou Jesus a carregar a cruz, mas não enxugou o seu rosto também. Os anjos de Deus estavam ali, dentro do alcance da oração de Jesus. Eles não podiam limpar o rosto de Cristo, eles não poderiam auxiliá-lo, eles poderiam, mas Jesus não deu a ordem para eles fazerem. Por alguma razão, quem escolheu os pregos também escolheu a saliva. Além da lança e da esponja do homem, ele suportou o cuspe do homem. Por quê? Será que ele podia ver a beleza que estava através da fera? Mas nesse momento eu quero terminar a comparação com a bela e com a fera. Sabe por quê? Porque lá na história, na fábula, a bela beija a fera. Mas aqui na palavra de Deus, a bela, ela vai muito além, ela faz muito mais. Deus foi feito carne para que o homem se torne belo, para que o homem se torne bonito. É Jesus quem muda de lugar conosco. Nós, como Adão, estávamos amaldiçoados, mas Jesus mudou de lugar com você, Ele mudou de lugar comigo, e se colocou sobre a maldição. O que teria acontecido se Jesus não tivesse vindo? Ou o que teria acontecido se Ele não tivesse se interessado por nós? Teríamos permanecido como feras, como animais, mas Cristo veio, e Jesus se preocupou conosco, comigo, com você. Aquele que estava sem pecado assumiu a forma de pecador, para que nós, pecadores, pudéssemos assumir a forma do seu caráter, a forma do seu amor. Sabe, esse é o sacrifício de Jesus. É isso que podemos ver lá na cruz do Calvário, a imensidão do seu amor, a grandiosidade do amor de Cristo por você, por mim. E nesse momento Ele te faz um convite. O convite que Ele faz a você e a mim nesse dia é que eu e você possamos entregar a nossa vida nas suas mãos, entregar o nosso coração a Ele, pedir que Ele faça uma mudança completa, que o sangue que Ele derramou lá na cruz seja suficiente para nos lavar, para nos purificar, para transformar o nosso caráter, tirar os nossos pensamentos maus e colocar pensamentos que são pensamentos dos céus, bondade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Temos que nutrir tais pensamentos e atitudes na nossa vida. Nesse momento eu quero orar com você. Orar pedindo o Espírito Santo sobre a nossa vida. Orar pedindo que Jesus, Ele nasça no nosso coração a cada dia. Que Ele tire esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração egoísta e coloque dentro de nós um coração de carne. Vamos orar? Pai bendito, eterno Deus e Criador, obrigado, Senhor, porque o Teu Filho veio a esse mundo. Obrigado porque Ele aceitou a coroa de espinhos, que simboliza a sujeira do nosso pecado. Obrigado, Senhor Deus, porque Ele pega o nosso pecado e Ele mistura com o Seu sangue a tal ponto de nos purificar, de nos lavar, de nos transformar. Obrigado porque hoje ainda existe salvação, hoje ainda existe oportunidade de mudança. Então eu quero, Senhor Deus, Te entregar a cada filho Teu que está presente nesse momento ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha abraçá-lo, confortá-lo, dizer a ele que o Senhor o ama e que o Senhor não desistiu dele. Que a porta da graça ainda está aberta, que ele ainda tem a oportunidade de se salvar, de fazer um concerto contigo. Haja de uma maneira poderosa na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. É o que eu Te peço e Te agradeço em Cristo Jesus. Amém.